prazer estar, um grande prazer estarmos aqui nessa noite para falar sobre um tema tão importante, né? Manutenção mais IA e as tendências futurísticas. O meu nome é César Lorosa, eu sou o chefe da divisão de manutenção do Clube de Engenharia e também sou CEO do grupo The People 7 de engenharia. Nós estamos muito felizes porque, mesmo quando nós começamos a programar essa palestra, né, esse bate-papo, né, sobre manutenção mais IA, nós já colhemos alguns frutos, né? E estamos planejando já novos eventos para o ano de 2024. Tá? Não só os dois professores que vão ministrar a palestra hoje, mas já temos mais 3 professores e mais 2 especialistas para falar desse tema. Tá? Eu gostaria também de colocar para vocês, pessoal, sobre a importância do clube de engenharia. Eu não vou adentrar, né, sobre os itens do clube, né? Uma das coisas principais é uma instituição que tem 140 anos, né? E para mim, na minha vida profissional, foi um diferencial. Eu só queria colocar 2 itens principais. Primeiro, né, em 2018 eu fui convidado para ser chefe de divisão. E nesse mesmo ano eu criei uma empresa que é um escritório de engenharia. E que vários colegas são do clube, tá? Ou do CREA e outros engenheiros parceiros nossos. E a segunda coisa também muito importante esse ano eu tive a honra de ser convidado para dar uma palestra no Clube de Engenharia para diretores, presidente, vice-presidente. E no outro dia eu criei, né, idealizei um cluster tecnológico industrial. Que é um cluster? É um grupamento de empresas que se reúne para fazer negócios, para fazer projetos. Tá? Então, esses 2 itens marcaram a minha vida profissional. Quem quiser saber mais sobre isso, né, é só entrar no nosso LinkedIn. Meu LinkedIn é César Lorosa. Se você quiser saber mais, né, a importância do clube, como é que funciona, tá? A gente pode conversar através do LinkedIn ou futuramente a gente conversar via WhatsApp. Eu gostaria de convidar agora, né, José Jorge Araújo, né? Ele é chefe da divisão de exercício profissional e vai estar coordenando, em princípio, né, vai estar falando aqui, vai estar apresentando os palestrantes e algumas normas referente ao bate-papo de hoje. Uma boa palestra para a gente aí. Boa noite a todos. Araújo. Boa noite, pessoal. Este evento é realizado pela Divisão Técnica de Manutenção do Clube de Engenharia, com apoio da Divisão Técnica de Exercício Profissional e de Engenharia Química também. O tema Manutenção Preditiva mais IA e as tendências futurísticas. Temos a honra de receber como palestrantes os professores Valdeilson Cisne e Franklin Nonato, para discorrerem sobre o assunto. Ao final de cada apresentação dos palestrantes, serão respondidas as perguntas que chegarem pelo chat. Tá? Primeiramente, vamos assistir à apresentação do professor Valdeilson Cisne, pós-graduado em Engenharia de Manutenção, professor da PUC-Rio no curso de Gestão Avançada de Manutenção, engenheiro de produção, com experiência de 12 anos trabalhando com manutenção predial e facilities. Especialista em planejamento, programação, controle e gestão da manutenção. Seja bem-vindo, professor Valdeilson. Obrigado, Araújo. Vou começar aqui com o compartilhamento da tela. Boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui, poder estar compartilhando com vocês mais um conhecimento, né, sobre a manutenção em si. Queria agradecer aí ao Lorosa pelo convite.
em poder estar palestrando aqui para o Clube de Engenharia, através do Departamento Técnico de Manutenção, tá? E a minha proposta hoje aqui é a gente falarmos um pouco do planejamento, programação, controle e gestão da manutenção, né? Diga de passagem, é a base da manutenção. Faz sentido a gente trazer um tema de manutenção preditiva, falar sobre IA, né, inteligência artificial, que é um tema que o professor Franklin vai trazer logo após, sem a gente ter manutenção estruturada, baseada. Né? Então, eu vou iniciar aqui a minha apresentação falando um pouco desse tema, e logo em seguida, o professor Franklin vai compartilhar mais um pouco a fundo do tema de manutenção preditiva e IA em si. Tá? Então, quem é o Wandeilson, né? Basicamente, o Araújo já falou um pouco, mas eu tenho a formação em engenharia de produção e administrador. Também possuo pós-graduação em engenharia de manutenção, em gestão de pessoas e estou em curso da gestão de projetos e metodologias ágeis. Tá? Sou um gestor, gosto muito de ser palestrante também e sou professor da PUC-Rio, como bem falou o Araújo também. Tá? Gosto muito de estar compartilhando, principalmente do tema sobre manutenção. Estudei muito, fiz uma pós muito bem reforçada, aprendi bastante. E é um tema que eu sou um amante aí, fissurado por esses assuntos. Tenho 12 anos de experiência dentro de manutenção, área de facilities, já desenvolvi diversos artigos, trabalhos, publicações em algumas associações, alguns congressos, tá? Sou casado, tenho uma filha lindíssima que amo ela, Ana Lívia, tá? Além disso, eu sou ex-militar, passei 7 anos servindo na Marinha como fuzileiro naval, tive uma grande experiência lá dentro, principalmente voltado para a liderança. Lá dentro também trabalhei com manutenção, um pouco da parte facilities também, e é daí onde eu tenho vivido essas experiências dos últimos anos também, tá? Então, assim como todo militar, acredito que a disciplina e o esforço é a chave para o sucesso. Então, eu venho me pautando aí nessa frase ao longo dos últimos anos aí. Então, acreditem nisso, disciplina e esforço. Bom, pessoal, o que eu preparei aqui para a gente hoje, tá? Eu vou falar rapidamente sobre a evolução da sigla do PPC-GM. Acho que talvez não seja comum para vocês. De fato, é muito conhecida a palavra PCM, e hoje a gente está com essa nova nomenclatura proposta por mim e pelo professor Almeida, através do meu trabalho de conclusão de curso, que eu fiz na engenharia, da pós-engenharia de manutenção, e hoje a gente vem tentando disseminar essa nova sigla, né? Evolução do PCM. Tá? Trazer um pouco de uma pesquisa bem interessante, realizada no Laboratório de Manutenção em Engenharia de Confiabilidade, LabMan, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenado através do professor Herbert Viana, um grande contribuinte aí para a nossa engenharia de manutenção. Uma pesquisa bem interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Logo após, eu entro de fato no fluxograma do PPCGM, não tem como a gente adentrar e falar e detalhar cada letra, porque senão seria um encontro de diversas horas. Então, eu vou dar uma resumida, e eu trouxe o fluxograma. Esse fluxograma vai tratar um pouquinho ali de cada letra, né? E assim a gente vai poder estar fazendo uma revisão geral do que seria o PPCGM. Logo em seguida, eu vou apresentar uma pirâmide de Taishono, uma pirâmide que foi batizada aí pelo nosso ilustre professor Lorival Tavares, um verdadeiro ícone da manutenção. Hoje, tenho um prazer de ter tido aula com ele, e hoje é meu colega, meu amigo de trabalho, dá aula junto comigo, além do Franklin lá na PUC também. Tá? Rapidamente, só para vocês entenderem onde é que o PPCGM está configurado dentro dessa pirâmide. Tá? E aí depois a gente fecha o tema tentando fazer ali o link do PPCGM mais a inteligência artificial, né?
e aí trazendo um pouquinho mais ali das tendências futuristas, né? Como é que a gente vai poder entender como é que vai funcionar possivelmente o planejamento futuro, né? É um tema muito novo, inteligência artificial, tem muito que se aprender ainda, né? Tanto com o avanço da tecnologia, da comunicação, das inovações, e isso está chegando na manutenção. A gente meio que ainda tem um pé atrás ali com relação à chegada de tecnologia para dentro da manutenção, mas não deixa de ser uma realidade de que futuramente a gente vai ter uma manutenção pautada em inteligência artificial, IoT, Big Data, enfim, todas essas ferramentas que vão surgir para engrandecer ainda mais a manutenção, né? Então vamos lá. Basicamente, acho que todo mundo conhece ali a sigla do PCM, né? Planejamento, Controle de Manutenção. Essa sigla praticamente surgiu ali na segunda geração da manutenção. A gente teve a primeira geração, a segunda mais ou menos entre a década de 50 a 70, né? Na terceira geração ela começou a ser lapidada para melhorar cada vez mais com a chegada da informatização, né? Hoje, a gente ouve muito falar em PPCM, né? Você vê que a própria Abraman, ela já moldou o termo PCM e hoje ela oferta até um curso PPCM. Eu tive o prazer de participar desse curso também, através do professor Braidot, e inserir na palavra programação, né? Dentro de todo esse sistema, a programação ela não deixa de ser importante. Ela também faz parte do fluxo de planejamento. Então, houve-se essa inserção da palavra programação e hoje você ouve-se muito falar de PPCM, apesar de que PCM ainda também é muito utilizado, né? E aí, em 2019, 2020, a gente veio com a proposta de inserir a gestão da manutenção, né? O planejador, hoje em dia, né, além do planejamento, existe a função programação, existe a função controle, e no meio disso tudo, não podemos deixar de dar certa importância para a gestão. Então, isso aqui é uma proposta minha, junto com o professor Carlos Almeida, que foi meu orientador, meu tutor do curso de engenharia de manutenção, da gente estar modificando essa sigla do PCM, né, para PPCGM, né? Então, dando a certa importância para o planejamento, para a programação, o controle, que é extremamente importante, mas dentro disso tudo existe a gestão. Então, basicamente essa é mais ou menos a evolução que eu queria tentar trazer para vocês entenderem. Mas, como eu bem falei, antes de eu entrar dentro do assunto do PPCGM, eu vou começar a falar um pouco sobre software de manutenção. E antes disso, eu trouxe uma frase aqui bem interessante do professor Braidot, que ele fala que é impossível aplicar a governança da manutenção sem um sistema de controle implementado, né? E aí, quando ele fala de sistema de controle, não necessariamente é só o software, mas você ter o controle da sua manutenção em si, né? A manutenção não está só baseada no planejamento, na programação, no controle. Existem outras variáveis dentro dela, né? Você tem custos, você tem materiais, você tem pessoas envolvidas, você tem processos, você tem tecnologia. Então, o sistema de controle, ele envolve tudo isso, né? Ele traz essa frase, eu acho que ele foi muito feliz quando ele falou a palavra impossível, né? Porque sem um mínimo de controle você não consegue fazer nenhum tipo de gestão, né? E aí, antes de entrar dentro do tema do PPC-GMC, eu trouxe uma pesquisa do Laboratório de Estudos Avançados em Engenharia de Manutenção, Engenharia de Confiabilidade, é o LabMan, tá? Esse laboratório ele fica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje ele é acomodado, como eu bem já falei, pelo professor doutor Herbert Viana. E aí ele fez essa pesquisa junto com os alunos e captou de diversos profissionais atuantes em todas as regiões do Brasil, né? Público da manutenção. Ele recebeu 206 respostas de 183 empresas, né? Essa diferença de respostas versus o número de empresas é porque em algumas empresas mais de uma pessoa realizou essa pesquisa, né? Então foi uma pesquisa coordenada pelo professor Herbert Viana, um grande contribuinte, como eu já falei também, para o tema de manutenção. Hoje ele é professor também
tanto lá na UFRN, como também aqui na UFRJ, ministra algumas disciplinas, tá? E aí, um fato interessante, né? Uma das pesquisas, uma das primeiras perguntas que ele fez, aí é uma visão de modo geral, ele perguntou para as empresas qual o software de manutenção que vocês utilizavam, né? Se era ERP ou CMMS. Existe uma diferença aí bastante relevante para isso, né? E aí, o resultado é isso, ou seja, 61% das empresas utilizam software ERP, que são softwares integrados, né? 29% das empresas utilizam software CMMS, 8% planilha de Excel ou similar, né? E 2% não utilizam nada. Um dado preocupante, né? Ou seja, 10% dessas empresas, dessas pesquisas, não tem software de manutenção. Não tem no software de manutenção. A gente está falando aí em torno de 18, 19 empresas ali dentro desse universo que foi feita essa pesquisa, né? E aí, não satisfeito, né? Ele fez uma outra pergunta para entender quais softwares ERP seriam esses. E aí, 58% das empresas utilizam SAP, um software muito conhecido dentro da indústria. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de trabalhar em 3 oportunidades diferentes com o software SAP, um software alemão. Mais para frente, vamos ver um pouco mais as características deles. E depois, logo em seguida, vem um TOTS, outros 13% outros tipos de software e Máximo e Oracle, né? E aí um outro dado interessante é que dentro das empresas que falaram que utilizam um software ERP, né, que tem mais de 1.000 funcionários, o número aumenta. Isso passa para 62%, ou seja, 2/3 do mercado indicam que empresas com mais de 1.000 funcionários, ou seja, grandes empresas, utilizam um SAP. Então, eu trouxe para vocês algumas características do que é o SAP, do que é o SAP, né? Algumas pessoas conhecem, outras não, algumas já trabalharam, mas basicamente ele é um software integrado, que ele tem um módulo de manutenção e tem outros módulos, né, em que você consegue, dentro da mesma plataforma, entregar todas as informações, todos esses dados, tá? Deus, o que, que você quer dizer com isso? Por que, que você está trazendo o software SAP como exemplo diante de nosso tema de hoje? Bom, vamos lá. Mais para frente vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Então, basicamente, o software ele tem diversos módulos, não só de manutenção, mas ele tem módulo de materiais, tem um módulo financeiro, tem um módulo de produção, planejamento de produção, tem um módulo de controladoria, diversos outros tipos de módulos, e esses módulos eles são todos integrados, tá? Algumas características. Ele tem uma integração abrangente, os módulos são totalmente diversificados, né? Muitas pessoas falam que o SAP ele é muito engessado, né? Mas você tem a opção e cada empresa ele customiza da forma que você quiser. Ele também tem um pouco de análise de dados, ele consegue trazer isso para dentro da sua empresa, né? Gestão de processo de negócio, você consegue fazer com que algumas atividades sejam automatizadas dentro do SAP, né? E um ponto importante, integração de dados, inclusive com a IoT. Cheguei no primeiro ponto que eu queria que vocês entendessem a importância do software ERP dentro da manutenção. Acesso móvel, ele tem uma certa escalabilidade, ou seja, você não precisa ser uma empresa multinacional com 10.000 funcionários para ter o SAP. Essa escalabilidade que ele fala é que você pode começar pequeno e à medida que a sua empresa vai aumentando, você pode trazer para dentro da sua empresa novos modos, novas configurações, ou seja, não necessariamente precisa ser uma empresa grande para você ter o SAP, né? Eles têm um suporte global muito bom, uma interface do usuário intuitivo, eles vêm investindo bastante nisso, né? Algumas atualizações regulares e um cloud computer, né? Então, assim, o que eu queria falar com vocês, né? Que essa integração, ela facilita a captação de dados, né? Que é o que a gente quer hoje em dia, para a gente trabalhar com inteligência artificial, a gente precisa ter dados, ou seja, big data, né? E, consequentemente,
haver um tratamento desses dados através da inteligência artificial, tá? Então, é isso. A ideia da gente trazer aqui a apresentação sobre software de manutenção é que você tem um software ERP que consiga ter uma integração com qualquer outro tipo de software dentro do mesmo módulo, você está um passo à frente com relação à inteligência artificial. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu trabalhei numa grande empresa chamada Coca-Cola Andina. Eu trouxe até um vídeo, vou mostrar para vocês depois. E nessa empresa, eu fui planejador de manutenção lá, né? Implementei o planejamento da manutenção do zero. E lá eles utilizam o SAP. Eles estão bem avançados já com essa ferramenta. E lá a gente utilizava o SAP módulo PM. E aí também tinha a central, tinha o almoxarifado, a central de materiais, que consequentemente usa o módulo MM, tá? Que é o gerenciamento de materiais. E os nossos custos, né? O nosso OPEX, ele era gerenciado pelo módulo de gestão financeira, que é o FI. E aí, a partir do momento que eu fiz a implementação lá, a gente abre estrutural, né? Fez todos os planos de manutenção, cadastrou os equipamentos, né? Chegou lá em alguns deles até no 8º nível, detalhando ali componente por componente, peça por peça. E algumas dessas peças existia dentro do almoxarifado, ou seja, estava cadastrado dentro do módulo MM. E aí lá a gente conseguia fazer uma solicitação de alguma peça por dentro da ordem de serviço, gerada pelo PM. E aí, quando o colaborador iria lá no gerenciamento de manutenção, de materiais, né, fazer a retirada da peça, automaticamente entrava o software FI, né, o módulo FI, e debitava do meu centro de custo lá, do meu OPEX, o valor da peça que eu retirei. Ou seja, perceba, eu abri uma nota de manutenção, partindo dessa nota de manutenção que foi aberta, eu solicitei uma material que dá dentro do estoque, através do módulo PM, e ele se comunicou com o FI, dando a baixa do valor que foi retirado do estoque. Tá? Então, houve aqui uma interação muito bem feita aqui com relação a isso. E isso ajuda muito na geração de dados, na captação de dados, e também com a chegada da inteligência artificial. Tá? Bom, passando um pouco aqui para o fluxograma do PPC IGM, né? E aí eu vou explicar um pouco agora como é que funciona toda essa dinâmica que eu mais ou menos acabei de falar agora, né? Você tem a geração de uma ordem, você tem a retirada de um material dentro da central de materiais, do almoxarifado, até o momento da execução, e você tem também ali o débito do controle financeiro do setor. Basicamente, toda empresa, você tem solicitações de serviço para manutenção, né? E aí, com base nessas solicitações de serviços, é gerada uma classificação, seja 1, 2, classificação nível 0, 1, 2, 3, a gente tem algumas diferenças de empresa para empresa, né? A que eu estou trazendo aqui seria de 1 a 6, tá? E existe uma função bem interessante dentro do fluxograma, que é o gatekeeper. O gatekeeper, ele é uma pessoa que, falando no popular, é o guardião do portão, né? E ele gera uma classificação de acordo com a criticidade de serviço para o planejador. Tá? Então, uma vez que a nota, né, ela foi aprovada, ela parte para um planejamento. E aí o planejador ele vai trabalhar em cima do planejamento de uma forma bem macro. O que precisa ser feito, como precisa ser feito, quanto tempo, né, isso vai levar, né? Quanto isso vai dar em custo, quem pode fazer, né? Ele vai fazer análise de verificação de disponibilidade, HH, material, qual é a ferramenta que vai utilizar no local, se tem procedimento operacional para isso, se tem procedimento de segurança, né? E se caso precise de material, ele vai precisar acessar o almoxarifado dele para verificar se o material está disponível, se vai ser necessário compra, quanto tempo vai levar para chegar, se é algum material que já existe em contrato, né? Isso tem relevância, qual o valor, né? Qual a quantidade. Então, ele faz todo esse levantamento para assim sim ele seguir para a programação. Né? E chega na programação outra dinâmica, né? Onde e quando vai ser feito, primeiro, né? E, além disso, você tem algumas programações preventivas, preditivas, que você tem programações micro e programações macro, são programações semanais, S+1, S+2, S+3, ou programações anuais, né?
dentro de um calendário, de um cronograma de programação. E aí sim, chega lá para execução, para as oficinas, seja de elétrica, mecânica, automação, instrumentação, caldeiraria, estruturas PDIs, né? Uma vez que chega nessa execução, existem duas possibilidades. Ou a ordem ela não foi concluída, então ela tem que retornar para a programação novamente, né? Ela ficou com uma ordem pendente, ou ela foi concluída e retorna para o planejamento para ela ser encerrada. Tá? Esse retorno ao planejamento tem uma explicação. Porém, existem ordens que são prioridades. Produção parou, máquina parou, tá pegando fogo na fábrica, tá sem água, tá sem luz. Cara, ninguém vai seguir esse fluxo aqui. Então, a prioridade de um, tá? O planejador é feita a abertura lá da nota lá, de forma emergencial, e cada empresa utiliza uma nomenclatura diferente para isso, e parte direto lá para a execução, para sanar o problema, de fato, que seja emergencial, né? Interessante é que nesse retorno aqui para o planejamento, o motivo seria que a captação dos indicadores, né? Então, você tem uma gama de indicadores. Eu selecionei aqui alguns, corretivo, preventivo, indicadores financeiros, indicadores de materiais. Mas no próximo slide eu vou mostrar para vocês o real fluxograma, que ele consegue extrair 22 indicadores dentro dessa explicação aqui que eu dei. Tá? Se você parar para ver, a gente está diante do ciclo PDCA. Né? Então, você vai no plano, né, lá na execução, planeja, executa. O cheque, você faz o cheque no retorno, quando vem os indicadores, né? E, novamente, você age a partir do momento que a nova solicitação de serviço. Então, tudo isso aqui, ele envolve um pouco da gestão da manutenção. Por isso, do termo, da gente ter adicionado, né, o G de gestão, e tá com essa nova nomenclatura de planejamento, programação, controle e gestão da manutenção, tá? Bom, e aí passando adiante, como eu bem falei, esse aqui é mais ou menos o fluxograma original do professor Braidot, tá? Com base nele, você consegue extrair 22 indicadores de desempenho básico para manutenção. Então, é muita coisa, né? Bastante coisa. Então, Wanderson, quais são os benefícios que eu ter esses indicadores, né? Então, basicamente, você tem uma governança completa da sua manutenção. Você tem uma geração de dados em massa, porque para a gente fazer cada indicador desse, a gente precisa de alguma informação que vá vindo dentro da ordem de serviço, ou vá vir do almoxarifado, né, ou vá vir do financeiro. Então, assim, você tem uma gama de dados, uma gama de informação que vem do campo, e a gente imputa isso dentro de um sistema, e ele traz para a gente esses dados e facilita a tomada de decisão. A gente tem um aprimoramento de desempenho, né? Consequentemente, vai haver uma redução de custo, o aumento da confiabilidade dos ativos, a segurança sensivelmente vai melhorar, a gente vai ter uma otimização de recursos, né? Uma satisfação maior do nosso cliente, a melhoria contínua ela vai estar também caminhando e rondando aqui pelas funções, né? Uma comunicação vai ser mais efetiva. A gestão de risco também é um outro fator que também vem à tona, né? E alinhamentos objetivos do negócios, enfim, toda esses benefícios com base dos indicadores a partir do momento que você tem uma governança da manutenção completa, tá? E aí, como eu bem falei, eu queria mostrar para vocês também uma pirâmide de desenvolvimento, uma pirâmide que foi desenvolvida, houve uma adaptação, mas ela foi apresentada pelo professor Lorival Tabares. Eu tive o prazer de ter assistido essa palestra, essa desenvoltura dele com relação à apresentação dessa pirâmide, né? E ela fala como é que a gente, como gestor de manutenção, consegue chegar a nível classe mundial, ou seja, um assunto que está muito à tona hoje é a gestão gestão de ativos, né? Gestão integrada de ativos, né? E aí, observe que a base da pirâmide, né? A base da pirâmide,
ela traz justamente os aspectos do planejamento, ou seja, planejar, programar, monitoramento de variáveis, a identificação dos ativos, né, a associação dos ativos aos sobressalentes, os procedimentos de manutenção, a recomendação de segurança, né, os índices, os cálculos, as análises, as propostas, executar e registrar. Foi basicamente o que eu acabei de mostrar para vocês no fluxograma do PPC-GM, tá? E aí, se você observar, quando a gente parte aqui mais para cima da pirâmide, aqui na parte de integrada, barra classe mundial, né? Você tem a análise da confiabilidade, você tem a teoria de restrições, né? É onde, de fato, aqui a manutenção começa a caminhar, né? E ter um negócio mais redondo, tá? Então, é basicamente isso aqui que eu queria trazer com relação à pirâmide de Taichung para vocês, era evidenciar a parte de baixo dela, que é o ciclo básico. Essa pirâmide, ela sobressai dentro de um ciclo PDCA com 4 voltas, né? Tá? E cada volta, ela vai fazendo todo o ciclo de instalar, planejar, manter os ativos, monitorar as condições, né? Melhorar o desempenho dos ativos, e aí a gente cai dentro desse ciclo de PDCA para desenvolver ela. Eu estou na minha terceira experiência de implementação de planejamento. Tive a oportunidade de implementar na Coca, depois passei para uma outra empresa chamada Move Lubrificantes, e lá também eu fiz a implementação do planejamento. Agora eu estou numa multinacional petroquímica e também estou fazendo essa implementação, mas agora como gestor estou utilizando essa pirâmide aqui como base para traçar um plano de planejamento estratégico de 5 anos para tentar ir avançando aqui na medida de atingir a classe mundial, tá? Bom, pessoal, e o futuro, né? Como é que a gente vê o futuro depois de ter falado tudo isso aí, né? De software, de fluxograma, de pirâmide e tudo mais, né? Então, basicamente, eu estou destacando 3 pontos: Big Data, inteligência artificial e IoT, tá? Não vou me aprofundar, vou deixar isso aí para o Franklin, ele é o especialista aí na área aí da indústria 4.0. Então, basicamente, o Big Data é a análise e interpretação de grandes volumes de dados, de grandes variedades. Então, a partir do momento que eu mostro para vocês a possibilidade da manutenção ter pelo menos 22 indicadores, é porque esses indicadores vão gerar dados, tá? A internet das coisas é onde as ideias vão ser embutidas através de sensores, né? De objetivos do dia a dia, máquinas industriais, dispositivos pessoais, enfim, coleta de dados, tomada de decisão baseada nesses dados, é onde entra mais ou menos a IoT. E, por fim, a inteligência artificial, que é um algoritmo que possibilita que a máquina vá aprender com as expertise, né? E com as novas entradas vai estar dando um retorno necessário ali para nós gestores da manutenção, tá? Mas o interessante é como vai funcionar tudo isso, né? Então, eu destaquei mais ou menos aqui um fluxo bem básico, tá? E aí eu até destaquei aqui o PPCGM, porque o PPCGM ele vai ser um gerador de dados, né? Assim como outros setores também. Então, assim, a produção, o próprio negócio, o supply chain e qualquer outro tipo de setor, ele vai gerar esses dados. E que, claro, se você tiver um software RP, como eu bem falei e citei, e aí eu dei como exemplo o SAP, que é um dos softwares mais conhecidos aí do mercado de indústria, né? E você conseguir concentrar tudo isso dentro de uma plataforma, e você trabalha aqui o Big Data, né? E aí a input de informações, de dados para dentro do Big Data. O Big Data ele envia essas informações para a IoT, para a inteligência artificial, e a inteligência artificial, a partir do momento que você parametriza ela pega todas as informações da sua empresa e devolve relatórios, né, com base no que entrou. Tá? Então, é um fluxo bem tranquilo, bem básico, assim. Eu trouxe mais para mostrar para vocês como é que isso tudo se organiza, né, dentro do futuro, dentro da perspectiva de futuro de manutenção. Então, a gente está indo mais ou menos para dentro desse caminho, né, da gente gerar dados através de softwares, principalmente se for um software RP, isso vai facilitar bastante. Esses dados, através da IoT, né, vai ser tratados pelo Big Data, vai ser um grande banco de dados,
e em seguida vai ser enviado para a inteligência artificial e assim eles vão estar retornando para a gente informações relevantes. E o futuro, mais uma vez, né? Aí eu trago aqui os tipos de manutenção. Então, não é novidade para ninguém, a gente conhece corretiva, preventiva, preditiva, né? Esse autor, Braidot, ele traz uma outra nomenclatura chamada prescritiva, tá? E aí tem diversos outros autores estudiosos aí da manutenção que traz para a gente com outros nomes, descritivas, né? Enfim, eu não vou entrar no detalhe, mas eu gostei bastante dessa tabela, né? Então a gente vem na evolução corretiva, podendo ser uma corretiva planejada, programada ou não, e aí o custo aumenta bastante. Depois a gente parte para uma preventiva, aí você tem dois tipos, ou baseada no tempo ou baseada na condição, né? A baseada no tempo ela tem um certo custo, e a baseada na condição ela já reduz bastante ali. E logo em seguida você entra numa preditiva, que é uma preditiva sensitiva ou monitorada, né? E a gente está caminhando por uma manutenção prescritiva, que é uma manutenção que ela vai se autoavaliar, a máquina vai se autoavaliar através da inteligência artificial, né? Então, vai haver recomendações de ações para evitar a falha funcional, tá? Isso tudo característica da indústria 4.0, que é mais ou menos o que a gente está vivenciando hoje em dia, né? E o 8 é apoio, melhorias e modificações. Isso aqui entra, esse serviço de apoio entra mais para a parte da engenharia de manutenção, né? Os estudiosos aí da engenharia de manutenção, entra como apoio, a gente tem que estar estudando formas, maneiras de inteligência artificial para estar aplicando manutenção prescritiva com base nessa autoavaliação. Tá? Então, é mais uma ilustração que eu trouxe com relação aos tipos de manutenção e para onde é que a gente está caminhando, né? Bom, pessoal, e aí, já quase finalizando, como é que a gente consegue fazer esse link do PPCGM mais inteligência artificial, né? O software de manutenção não é novidade para ninguém. A gente já foi um grande avanço da manutenção em trazer isso para dentro do nosso dia a dia, né? Então, é uma ferramenta que ela tem um papel crucial para a gestão dos ativos, né? E com a incorporação dos recursos da inteligência artificial, consequentemente, a gente vai ter uma melhora substancial na eficiência, nas tomadas de decisões, né? E redução de custo, tá? Acho que isso é um mantra da manutenção que todo mundo quer ouvir, né? Olha, vamos reduzir custo, né? Claro, além disso, eu destaquei algumas outras atividades aqui que a gente pode vir a ter, né? Com essas tendências futuristas com relação ao planejamento. E a coleta de dados automatizada, a gente vai ter uma análise de dados mais avançada, né? Então, a programação da manutenção ela vai passar a ser otimizada, né? E quando eu estou falando isso aqui, só para vocês terem uma noção, visualizem o fluxograma do PPCGM que eu acabei de apresentar, né? Então, vai haver algumas recomendações de ações a partir do momento que a gente chegar na manutenção prescritiva, monitoramento em tempo real, esse é um tópico que o Frank vai falar muito logo após aqui dessa apresentação. Então, a gente vai ter manutenção preditiva aprimorada, né? A gente vai aprimorar isso e também a prescritiva. O histórico de manutenção ele vai ser melhorado, vai haver um aprendizado contínuo, né? A própria inteligência artificial ela vai trazer esse aprendizado contínuo para a gente, né? A otimização de recurso, como eu bem falei, a questão da manutenção é necessário, ter um almoxarifado, né? E também, por último, a integração de plataformas com Tá o bom, IoT. tudo bem. Tá? Obrigado. Bom, pessoal, antes de finalizar, eu queria trazer um vídeo para vocês da Coca-Cola Andina. É uma fábrica que foi construída aqui em Duque de Caxias. Eu tive o prazer de participar, de trabalhar nessa grande empresa. E durante o decorrer dessa grande empresa, eu não participei diretamente do projeto, mas durante o período que foi construído essa nova fábrica, eu estive trabalhando lá, já visitei, já fiz visita em loco, já estive lá. Optei por sair por conta de crescimento profissional, outras oportunidades que surgiram. Se hoje eu tivesse lá, talvez eu estaria trabalhando, porque algumas pessoas foram movimentadas para lá e fazendo planejamento dessa grande fábrica. Então, aqui vai contar um pouco da história de como é que foi construída, né?
Eu achei bem interessante o vídeo, porque é uma fábrica construída do zero e totalmente voltada para a indústria 4.0. Tá? Deixa eu dar o play aqui. Anderson, Oi, tenta ocultar essa barra de compartilhamento aí. tô ouvindo aí? Valeu. Pode seguir. Valeu. Vamos lá, eu vou dar o play aqui. Vocês estão ouvindo o áudio? Posso? Vocês estão ouvindo o áudio? Se não tiverem, vocês me avisam que eu tento compartilhar de novo. Tá sem Não, áudio. Tá sem áudio? é, ó. Peraí, então, deixa eu retornar aqui. Que aí eu coloco a opção de repente, na hora quando eu fui colocar. Agora sim. Você está sem som agora, hein? Pode falar, Araújo.
para a compartilhamento. Oh, Agora sim, habilitaram. De vez em quando desabilita aqui o som aqui. Deixa eu retornar lá para a apresentação. Já está finalizando. Então, bom, pessoal, basicamente a fonte bibliográfica que eu utilizei foram mais ou menos esses livros aqui, né? Então, passando ali para o Allan Kardec, o Júlio Nassif, trazendo um pouquinho do Braidot, Governança da Manutenção, o próprio Lourival Tavares e o Franklin, que tem um livro publicado aí com o nosso mestre, o Carlos Almeida, algumas apostilas de cursos que eu fiz tanto na Abraman quanto na UFRJ, e basicamente isso. Tá? Eu agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição para dúvidas, comentários, tá? Sugestões, críticas, elogios, importante. Eu deixo aqui o meu contato também, além do LinkedIn, não tem errado, se pesquisar Wanderson Cid, estamos aí para contribuir com o tema manutenção. Muito obrigado pela sua apresentação, professor Wanderson. E agora, então, vamos passar para o segundo palestrante e, ao final, se tiverem algumas dúvidas e perguntas, é melhor fazermos num geral, tá bom? Então, gostaria de apresentar agora o nosso segundo palestrante. Apresentação do professor Franklin Nonato, mestre em Gestão e Estratégia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor da PUC-Rio no curso de Gestão Avançada e Engenharia de Manutenção, engenheiro mecânico, com experiência de 23 anos trabalhando com manutenção preditiva, gestão e engenharia de manutenção. Seja bem-vindo, professor Franklin. obrigado, Jorge. Compartilhamento. Estão vendo a tela? Perfeitamente. Bom, agradecer também inicialmente a iniciativa do curso de Engenharia, por estar tendo essa oportunidade aqui de falar com vocês um pouco sobre tecnologia, né? Agradecer ao Jorge a apresentação. Então, tenho uma experiência boa já trabalhando com manutenção nos últimos anos, desde 2021, com foco principal em indústria 4.0. Tive a tese de mestrado nessa área, tive algumas pós-graduações também, que é onde eu conheci o Lourival Tavares, alguns professores, que hoje a gente dá aula na PUC, né, tanto eu como o Vadeilson, e vou aqui trazer um pouco de conhecimento aí com vocês, compartilhar esse conhecimento, que a gente possa aí conversar um pouco sobre essa área. Então, o Vadeilson já deu uma iniciativa muito boa essa parte, principalmente de processos, né? Então, a gente vai estar avançando agora aqui, falando um pouco dessa parte de indústria 4.0 aí, de inteligência artificial. Então, ele demonstrou bastante, né? Mesmo falando principalmente com foco, né, no planejamento, controle, mas vai dar uma abordagem que começa a parte de engenharia de manutenção também. Uma base que a gente está tendo aí a questão de elaboração de planos, uma base fundamental para ter estabelecimento de processos. Sempre que a gente fala de indústria 4.0, digitalização, processo, eu sempre falo com a turma, mesmo que não adianta a gente pensar em implantar tecnologia se o processo não está implantado. A gente digitaliza, a gente faz transformação digital e faz diversas implantações de tecnologia, mas se não tiver processo, não adianta. Não vai funcionar, você não vai conseguir atingir o resultado. E trazer a indústria 4.0, essas implantações, não pode ser questões de modismo, não pode ser nada, tem que ter o foco em resultado. Então, a engenharia de manutenção sempre vai ter aí o papel fundamental, junto aí, né, lógico, todo o englobamento da parte de engenharia de manutenção,
de planejamento, na parte de controle, procedimentos de execução. Daí é o primeiro passo, se estruturar e tá indo. Então, a gente vai ver aqui também umas aplicações bem práticas, né, da inteligência artificial. Não dá para aprofundar nem se a gente tivesse muito interesse, o pouco tempo que tenha, para a gente dar uma explanada e conversar um pouco, dar um toque. Então, a gente já vai passar bem rápido alguns conceitos para a gente entender um pouco mais do que é essa inteligência artificial e trazer um pouco de conceitos práticos para vocês, abordando, né, essas ferramentas, a parte dessa indústria 4.0. Falando só um pouco de estratégia, né, como eu disse, o Wanderson já fundamentou muito bem, então focar similarmente a gente trouxe, né, essa pirâmide, a pirâmide de Sami ali, que foi adaptada aí pelo professor Loival Tavares na apresentação do Wanderson, né, então ela traz realmente uma estruturação para a gente estar evoluindo na parte de manutenção. Então, é fundamental, né, principalmente para a gente querer estruturar, de chegar na performance cultural, gestão de ativo, que é o topo da pirâmide, falar mais em confiabilidade, tecnologia, né? São isso a gente tem que vir estruturando. Então, por isso essa base, né, essa é uma política, ela é uma pirâmide que diz estratégica, acesso, management ensino. Isso ali é o SAMI, né? Então, é a base de fazer o gerenciamento estratégico da manutenção. Então, novamente, a importância de você ter bem implementada a engenharia, e isso vai ter sempre o seu papel fundamental, né? Mesmo que a tecnologia da indústria 4.0 ela vem trazendo formas diferentes de trabalhar, mas aí o conceito ali, o raciocínio humano ali, a forma estruturada da gente vir trabalhando, vai ser base e a gente vai vindo estruturando. São passos que a gente vai evoluindo, assim, não tem que ser um expert em cada um desses passos, dessas caixinhas para vir estruturando. E para chegar no topo, mas você tem que vir estruturando de forma processual e sustentável. De cada etapa já vir implementando. E a inteligência artificial, ela vai entrar, vocês verem que tem diversas caixas aqui que são fundamentais, né? Principalmente quando a gente fala em Conditional Based Maintenance, quando a gente está falando, então, em monitoramento da condição preditiva, né, um tópico principais aqui, de aplicações, onde a gente vai ter bastante resultado, né? A gente vem, então, trabalhando, falando quando a gente fala em técnicas preditivas, isso já são conceitos que têm mais de 20 anos no mercado, 20, 30, 40 anos que existe na análise de vibrações, tecnologia. E agora, com a facilidade que a gente está tendo de acesso a softwares, a sensores, o sensoriamento, está ficando muito mais acessível financeiramente. Quando a gente falava antigamente, há uns 15 anos atrás, de montar um sistema online, era absurdo. Poucas empresas tinham capacidade financeira e retorno viável, né? Como disse, um projeto ele tem que ser viável, a gente tem que implementar isso e ter um retorno da empresa, desse investimento que você vai fazer na sua empresa para implantar essas tecnologias. Hoje está muito mais acessível. E com o avanço tecnológico também, outra caixinha que já vai subindo mais ao topo da nossa pirâmide aí, o RCM, né, para a gente fazer aí alguns estudos de RCM, fazer confiabilidade, fazendo FMEA, fazendo estudos de ciclo de vida também dos equipamentos, mas fazer uma elaboração e uma estruturação até do próprio ERP, ou CCMS, a parte toda que envolve também a parte de planejamento, isso aí. Hoje tem diversos softwares que dão suporte, e isso tem uma aplicação muito forte aí da inteligência artificial, aonde a gente já consegue estruturar, se você já tiver essa metodologia implantada, todos os algoritmos, todos os softwares hoje já estão já fundamentados e hoje bastante suportados por essas tecnologias. E também as análises RAMs, né? Quando a gente fala de análise RAM, ali nós estamos falando de reliability, né? De confiabilidade, availability, disponibilidade e mantenabilidade. Então, fazendo a sua avaliação dessa conjunta para os seus equipamentos, né, você vai ter uma visão bem estratégica de como agir, de qual é o desempenho esperado, de como que ele está indo. Você fazer uma visão macro disso, tanto olhando para trás, para disponibilidade, quanto para frente, olhando em confiabilidade e em mantenabilidade também. Então, novamente, ali, aí a indústria 4.0 já entra bastante forte, que é uma parte de integração no total, aí onde vai entrar forte a parte de sensoriamento, né? Então, quanto mais o sensoriamento, automação que você tiver, monitoramento que você tiver na tua planta, vai abrindo caminhos. Então, novamente, vem estruturando, além de você ter a estruturação de processo,
dentro da sua planta, você vai vindo estruturando essa base, essa pirâmide, aumentando, então, a forma estrutural. Você vem também tendo que sensoriar, realmente, aí, falando de indústria 4.0, inteligência artificial, se você tem que vir fazendo também uma evolução. Existe o que a gente chama de conceito de maturidade. Então, a maturidade dentro da indústria 4.0. E sensoriar a planta é um dos pontos fundamentais, é onde entra também um pouco que o João Deus falou, de entra ser IoT. A gente vai dar um foco principal em inteligência artificial, mas a IoT está tudo integrado, né? Então, tudo são ferramentas da indústria 4.0. Então, esse é um pouco da estruturação e como é um caminho interessante para a gente, e todos nós vindo implementando isso em nossas empresas, nossas indústrias aí, elaborando projetos aí que viabilizem que isso realmente o que que vai trazer? Facilidades bastante, demonstrar resultado, melhoria de produtividade, faz, facilidade de processos, né? Facilitação de processos que a gente vai ter. Então, tudo isso aí ajuda a gente e é muito facilmente demonstrável os resultados do investimento que a gente pode fazer com isso. E se a gente souber estruturar e ter as respostas certas para as perguntas que vão ser feitas para os projetos de investimento. Então, a gente fala de inteligência artificial aqui, a gente fala de alimentação. O Vandeus trouxe bastante essa parte, né, de estruturação, de planejamento. Então, uma parte importante para a gente já ver como é que ela vem trabalhando e pode ser aplicável em sua empresa, você vai ter já a geração de dados, né? Então, como eu disse, de ter processos implementados, né? Como o Vandeus colocou no planejamento no PCM, né? O PPCGM da sua sigla aí, ele trouxe para a gente. Os indicadores já têm que estar implementados. Então, você vai ter cada vez mais dados sendo gerados pelos seus indicadores, pelo seu histórico de manutenção, pelo seu sensoriamento de condição de máquina. Então, tudo isso você vai ter elaboração e geração de muitos dados. Isso é normal de planta, isso não é a quarta geração da indústria, a indústria 4.0. Isso é a terceira geração ainda. Estamos falando de indústria 3.0, terceira revolução industrial, gerar dados, fazer dashboard. Hoje a gente só está o quê? Organizando a informação e digitalizando, colocando mais facilmente com acesso de qualquer lugar, de acesso até no seu celular. Então, é você ter já um indicador, um KPI que você tinha na sua empresa, que antes era naqueles painéis que a gente pendurava nas paredes, o painel de gestão à vista que ficava lá, o que a gente fez? Digitalizou. O que é isso? É trazer o painel para o computador, aonde você visualiza tudo aquilo na intranet, você visualiza tudo aquilo no seu celular, você não mudou nada de processo, você tinha um processo implementado e você digitalizou ele, entendeu? E partindo conforme você vai tendo mais informação, sensoriamento, você vai tendo integração entre os departamentos com essa informação que começa a mudar a forma de comprar, né? Seja aumentar a produção ou diminuir com base, né, em vendas, com base em condições de máquina, tudo você mudar o processo que você trabalha, você começa a entrar em transformação digital. Então, esses são passos que a gente vai ter. E quanto mais a gente vai tendo integração aos processos históricos, existem cada vez mais softwares que nos ajudam a realizar essas transformações. Então, a inteligência artificial entra com uma transformação digital de forma a facilitar a tomada de decisão. Então, com base que a gente consegue digitalizar os indicadores, a inteligência artificial vai conseguir, através de algoritmos, outros softwares que vão fazer todo esse mapeamento, essa tomada de decisão. Tomada de decisão não, esse suporte e algumas informações críticas. A tomada de decisão ainda mesmo tem que ser tomada pelo homem. Não 100%, porque algumas decisões são mais simples. Isso é quase uma regra, né? Uma regra bastante simples que a gente tinha. E existe ainda sistemas de controle de máquina. Se a vibração subir, você mandar um comando e você desliga o equipamento. Isso não tem nada de tanta evolução, né? É um sensoriamento que bastantes empresas ainda não têm, mas não existe nada de tecnologia 4.0 nisso. Isso existe há mais de 20 anos. Agora, já fazer uma integração que esse sinal manda já uma informação para manutenção, abrindo ordem e trazendo já o colaborador, né, a informação do que está acontecendo com a máquina, que ele já e convocar ele a vir, a máquina, ela está se protegendo a vir, e a gente está começando a falar de tecnologia. Então, a inteligência artificial vai entrar com a gente nessa linha. E isso existe diversas aplicações que a gente pode estar começando. Então, a gente não precisa pensar em inteligência artificial que a gente vai ter que ter um robô na fábrica, entendeu? Então, a gente pode ter outras ferramentas que já começam a ser uma inteligência artificial,
E essas ferramentas, uma das principais que certamente vocês já vão ter aí, mas é o Analytics. O Analytics é um dos pontos fundamentais e pontapé inicial para a gente começar a pensar em inteligência artificial. Acho que se a gente quer chegar lá e ter softwares, se a gente tem que começar a ter esses processos, estruturação, digitalização, e começar a ter apoio de analytics, porque vai facilitar muito em produtividade, em tomada de decisões. Hoje, analistas de manutenção são experts em analytics. Basicamente, um analista de manutenção hoje já não trabalha mais o Excel, já passamos dessa fase. Porque esses são justamente softwares que têm a função de transformar dado em informação, entendeu? Existem diferenças cruciais do que é dado, o que é informação. O dado são informações puras, né? Temperatura, que dado o equipamento, se você disser, né, nível de vibração, se você só dizer, né, 52 graus Celsius, não falou nada, tem que ser em qual equipamento que está e qual é o limite, e transformar isso em informação, a gente falar que a produção foi de 20 mil caixas por hora, não quer dizer muita coisa. E qual que era a meta, qual que era o limite, qual que era o parâmetro principal. Então, quando você começa a tratar esse dado, você transforma ele em informação. Então, dado, essa é a informação crua. E isso é o que mais a gente faz hoje em indústria 4.0, é transformar dado em informações. Esses analistas também vão facilitar o quê? A gente conseguir identificar padrões ali, comportamentos e desvios, principalmente. Então, a gente vai mapear, vai conseguir cada vez mais escrever formas de como é que são os padrões da nossa empresa de forma digital, e aí os analistas nos ajudam a ter essa tomada de decisão. Porque quando a gente fala em analytics, não é inteligência artificial ainda, são simplesmente regras. A gente vai começar a desenhar algoritmos, a decisão, a interpretação é totalmente humana. Então, o analytics são os softwares que nos auxiliam. Eles são principais para a gente montar o quê? Os dashboards. Então, vai facilitar como é que a gente trata, né, da gestão de custos da manutenção. Então, visualmente ali, além de ser a sua cartão de visita para você demonstrar para a diretoria, para a gerência, para tudo, um visual melhor, a gente já está evoluindo, né, de PowerPoints para softwares, né, que nos ajudam, painéis que nos vão mostrar. É mais fácil até para demonstrar e para fazer a tomada de decisão. Então, todos esses indicadores de performance e tudo são softwares que nos ajudam a trabalhar com isso. Por isso que eu disse que provavelmente todos vocês já tiveram contato com Analytics, porque a gente fala de softwares que é um contato normal. Um Power BI é um dos analytics mais famosos, que mais tem aí disseminado, né? O pacote Office aí que tem acesso a diversas empresas. Então, você monta diversos painéis e tudo. Mas, além do Power BI, existem outros, e cada vez mais evoluídos a parte de analytics que nos ajudam, outros softwares que nos ajudam a ser específico para cada função, softwares que nos ajudam a tomar decisão baseado em análise de dados da internet, análise de dados de clientes. O IBM Cognos é um dos softwares também que justamente focado mais em parte de processo, né? O Power BI é um dos mais simples que tem, Analytics, que é um manipulador que consegue você facilitar muito a tua vida com elaboração e manipulação de dados do Excel. Antes você fazia gráficos e tudo, montava, né? Eu era expert em Excel, mas chega um momento que você começava até a travar. Então, você sua máquina não travava. Isso é o que vai evoluindo, essa evolução, né, de hoje da indústria 4.0. Hoje em dia, você consegue trabalhar com a capacidade de dados muito maior, trabalhando com Power BI. E isso é um exemplo de como é que vai a evolução. E você vai ter também outros analytics, né, com a linguagem, a Python é uma linguagem de programação para fazer trabalhos com analytics. Então, esses softwares nos auxiliam bastante, é um pontapé inicial para a gente começar a ter tomada de decisão. Eles podem criar regras que vai te dizer se você, qual é o desvio, o que está acontecendo, vai te dar bastante informações, e aí você faz as tomadas de decisões ou leva para a sua gerência, se não for na sua posição, um cargo gerencial. Mas esses são softwares que já te ajudam bastante. Então, esses são exemplos aí de softwares analíticos que temos no mercado. Então, o que realmente é inteligência artificial? Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando de uma área de ciência de dados, né? O Vandesso trouxe bem ali a parte, né, de alguns itens principais para falar de inteligência artificial. Tudo está envolvendo em Big Data, né, que são o quê? São softwares que têm a facilidade de
nos traz facilidade de entrar e retirar dados. Eu dei aquele exemplo de travar na nossa planilha de Excel, né? Se alguém já teve algum desprazer de trabalhar com uma planilha de Excel de mais de 10 mil linhas, sabe o que eu estou falando, de colocar às vezes para tentar gerar uma informação e demorar horas ali. Hoje em dia, isso aí são muito mais de 10 mil linhas, são muito mais informações. E para isso existem os Big Data, que são softwares com capacidade de guardar grande quantidade de dados. Mas o fundamental não é só o espaço físico, não é que são servidores com teras de espaço de informação, é a facilidade que o software processa para conseguir entrar, encontrar e te trazer a informação para você. Então, ele armazena, tem capacidade de grandes bancos de dados e, com isso, a capacidade de processamento ser mais rápida. Geralmente envolvido também em redes neurais. As redes neurais são redes que tendem a simular a nossa capacidade humana, né, de sensor, de realmente nossos neurônios, né, um sensoriamento de uma fábrica que vai mandando informação e os softwares vão interpretando aqueles sensores, aqueles dados da informação de produção, de condição de máquina, de produção e tudo, e mandando informação através dos algoritmos, já passando para o software, né, essas informações cruciais que de acordo com o que você vai mapeando na sua planta. Então, realmente o que é um simulação do comportamento humano mesmo. E a inteligência artificial, como eu já disse, ele é softwares que realmente simulam, complementam, tá dentro dessa área de Big Data, redes neurais, porque eles simulam a inteligência humana, né? A nossa capacidade de tomar decisões. Então, você vai montar, vai ser softwares que têm diversas capacidades de elaborações de algoritmos e diversos softwares que já têm mapeado algoritmos específicos dentro deles, empresas que fabricam os softwares, mapeiam os algoritmos dentro deles. E a partir daí você vai ter essas capacidades de tomar decisões. Se acontecer uma informação que ele receber, né, com um nível de informação de vibração, ele consegue correlacionar com o histórico, fazendo já um nível de informações com quantidade de produção, seu indicador de produção. Então, pode estar acontecendo isso. Ele simula o conhecimento de um especialista. A inteligência artificial pode fazer uma análise de vibrações sozinha, simulando o conhecimento de um especialista em análise de vibrações. E esses são softwares, então, que são inteligência artificial. Dentro do ramo desses softwares, dentro desses tipos de softwares que têm essa capacidade de simular o conhecimento de especialistas, existe o machine learning. O machine learning são esses softwares, só que eles têm a capacidade de aprender com o seu histórico. Então, eles vão armazenando e correlacionando, não só olhando para frente, né, que vai aquisitando dados e vendo informação, mas correlacionando com o que aconteceu para trás, né? Esses são softwares que são machine learning. Então, dentro desses softwares também existe um mais específico que trabalham com informações mais específicas, algoritmos mais específicos, mas com quantidade de dados muito maiores. Então, é o Deep Learning. Também são softwares que aprendem. Se vocês observarem, quem já utiliza Google Translate há um bom tempo, ele é um Deep Learning, com a especialidade de fazer traduções. E quem os utiliza ele há mais tempo vai perceber que antes a traduções era ruim. Agora ela é quase perfeita. Por quê? Porque conforme a gente vai indicando para ele que está errado, conforme ele vai traduzindo, ele vai aprendendo com os erros. Então, a capaz coloca uma informação que milhões de pessoas utilizando. Imagine a quantidade de dados que é gerado no Google. Então, imagine o tamanho do Big Data que tem que ter para processar todos esses dados e não travar nossos computadores. E a quantidade de informações de pessoas que vão imputando dados que está errado a tradução. E isso ele vai guardando histórico, não erra mais. Estava errado, então não erro mais. Até o outro falar que está errado, e isso ele vai pensando. Só que ele só é feito para traduzir inglês. Ele é específico daquilo. O machine learning tem uma capacidade um pouco maior de aprendizado, entendeu? É usado em controle de robótica, em tudo, para ver sensoriamento, tomada de decisões, de direcionamento. E ele vai aprendendo também com seus erros, mas ele é um pouco mais abrangente, mas é uma capacidade menor. Então, esses são tipos de inteligência artificial. E a parte cada vez mais profunda, isso aí que direciona e capitalizam as máquinas e robôs mesmo, né? Toda a inteligência artificial, tudo que tem ali por trás da robótica, você vai ter uma linha estruturada com isso, seja desde deep learning, né? A machine learning, poucas robóticas você vai ter ali, ao menos as mais simples vão ser inteligências artificiais disso. Quando a gente fala de robóticas avançadas, né? Pensando que a robótica ela evolui da automação até realmente ter
esse tipo de software que direcionam. Então, não é mais só pega direita, esquerda, faça esse movimento, que é o que um braço robótico pinta um carro. Realmente ele consegue interpretar, ver qual é o modelo do carro que está entrando e qual é a pintura que ele tem que fazer, baseado na programação de pintura que tem. Então, por isso que hoje as montadoras conseguem fazer carros de linha de produção com tintas diferentes, porque ele consegue fazer esse mapeamento. Então, ele consegue ter essa inteligência artificial de modelar e dizer, essa série é esse carro, então tem que fazer esse projeto, é essa pintura. Faz um flush, pega a tinta, pinta o carro. O próximo ele já lê, esse carro agora é verde. Faz o flush e pinta. Então, esse é o diferencial que a gente entra em indústria 4.0. Né? E as aplicações, né, principalmente para a gente aqui, principalmente no ramo de industrial, predial, no ramo um pouco mais essa parte de manutenção de gestão que a gente tem, principalmente essa parte de preditiva, isso é um ponto que evolui muito bem, como eu disse, então existem diversas aplicações, principalmente as partes preditivas já têm fundamento teórico e de processo muito bem fundamentado. Então, você já tem quais são os modelos, já tem quais são os problemas, então você consegue fazer algoritmos que mapeiam facilmente isso e consegue fazer a prevenção de falha. Otimização de programação e de manutenção. Então, com a inteligência artificial, você consegue já pegar, né, a programação da quantidade de atividades que tem, planejar de acordo com as paradas, se você correlaciona, então, né, o planejamento e controle e gestão da manutenção integrado com o planejamento de produção. Então, você consegue já fazer matrizes, softwares que já fazem essa integração, essa comunicação, e a gente só vai recebendo dados. Monitoramento de condição em tempo real, né? Então, hoje, o nível de sensoriamento, como eu disse, está muito mais acessível, então você consegue ter isso em tempo real, e ali o software tomar decisões cada vez mais rápidas, né, de condição, e diagnósticos de falhas. E fazendo, como eu disse, né, aquele exemplo de análise de vibrações, né, diagnóstico, né, agora as máquinas conseguem dizer, o problema é desalinhamento, um problema simples e notório, então a máquina já consegue detectar isso, que a máquina está desalinhada, entendeu? E aí você vai conferir, né, vai avaliando. E análise de causa raiz também, né? Um ponto importante, fazer as análises de falha. Então, é uma aplicação bastante boa que a gente tem aí de uso de inteligência artificial. Trazendo um case, então, trazer um modelo que a gente teve uma aplicação numa indústria siderúrgica. Então, nós tivemos uma evolução de um processo aqui de manutenção preditiva, em um projeto que, para implantação, né, demorou uns 4 anos, né? Participei desse projeto, na empresa que trabalhei. E essa implantação, no primeiro ano, nem te digo de projeto, mas o início, né, no primeiro dado ali, a gente tinha medição de vibração mal, nem implantada, era simplesmente um medidor de nível global, a famosa caneta de vibração da SKF. Essa era a forma mais básica de inspeção barra preditiva que a gente fazia na planta. E daí a gente foi evoluindo, né, comprando softwares e aparelhos de medição de vibrações para fazer coletas offline. Então, a equipe começou a ser contratada, implantou, criou uma equipe de manutenção preditiva, que ia fazendo a coleta de dados offline, medindo coletor portátil, passando por uma rota, medindo equipamentos por equipamentos. E começamos a evoluir para trazer os dados também, porque por que não usar os dados de processo? Então, começou a implementar a utilização da manutenção de dados de processo, né? Dados que são utilizados no SCADA, nos sistemas que os operadores usavam. Então, lá tinha a pressão, a temperatura, a vazão de bombas, a gente tinha diversos dados. Falei, cara, a gente tem que modelar isso, trazer isso para a preditiva também. Implementamos isso, e a partir daí começamos também a passar projetos de fazer monitoramento online. Então, os equipamentos mais críticos, é lógico que a gente não coloca um monitoramento online em toda a sua planta, nem é viável. Pega os equipamentos mais críticos e implantou sensoriamento online. Então, o técnico com coletor de dados não ia mais ao equipamento. A coleta de dados vinha até o técnico. Ficava numa sala com todo o monitoramento, então, os dados de vibração vinham até a equipe de preditiva. E juntava, então, isso. E evoluindo, começando a evoluir com softwares, começamos a... Oi? Tenta terminar com os 5 minutos, que falta só 5, tá? Tá ok. Vou Tá acelerar. bom. Tenta aí. Então, a gente começou, né, então, fazer o que a gente chama de Digital Twin, que é o gêmeo digital, né, a sombra digital da planta. A gente mapeou, digitalizou, né, conseguiu fazer os modelos de todos os equipamentos mais críticos da planta. E do 6º ano, a gente começou a implantar, então, o Predix,
É uma plataforma que, como trouxe um exemplo, né, pode ser diversos softwares, o Predix é um software da plataforma da GE, e ele também, então, com capacidade, né, de integrar todos esses dados e colocar as informações, e se ele é uma inteligência artificial, ele começar a ter diagnósticos automáticos de planta. Então, a gente teve toda essa evolução e conseguiu mapear. Então, esse é os dados, exemplo dos dados de processo, como a gente pegou todas essas curvas, todos esses dados e trouxe para dentro da planta, que tinham dentro da planta e trouxe para dentro da equipe de manutenção preditiva. Começamos a fazer todo o mapeamento, sistema online, e dentro do software, né, de evolução do System One e Predix, a gente conseguiu ter um mapeamento de condição de todas as máquinas. Então, aqui é um exemplo, né, de como seria. Aqui é um equipamento que faz o levantamento contínuo, aonde a gente transforma realmente o ferro em aço e traz, então, né, todo um cadeamento para trazer as placas de aço da planta. Então, a gente conseguiu mapear, né, ali por uma vazão, uma diferença de vazão ali, como já tinha todo o modelo da planta, pelo diferencial de comportamento da vazão, a gente conseguiu chegar na obstrução de um duto de refrigeração. Então, com uma forma pontual, a gente foi lá, o software já nos indicando que aqui tinha uma condição errônea, tá vendo a observação embaixo aqui de como que a vazão estava descendo. Então, o software nos indicou disso. Então, até aqui a gente tem né, um software que faz as análises, uma pessoa passando, fazendo essa análise. Quando a gente evolui o Predix, ele vai entender, então, que com o histórico, nesse momento, nesse comportamento, a condição foi a obstrução dos dutos de refrigeração. E a ação foi substituir o molde. Então, ele continua, retorna à normalidade. Se daqui aí depois aqui de 1 ano, 2 anos, isso ocorrer novamente, o software lembra, porque o machine learning ele entende o que aconteceu, se aquele comportamento há 1 ano atrás foi obstrução de duto, verificar a obstrução do duto. E acertando de novo, quem sabe no futuro a próxima decisão já substitui o molde, porque já aconteceu 3 vezes nos 3 últimos anos. Então, quanto mais dados você tiver, com o machine learning é melhor. A gente que não precisa ter 5, 6 anos de informação para começar a ter resultado. Já vai começar a ter antes. Mas quanto mais dados, é logicamente melhor, porque ele aprende com a história. E aqui, como eu disse, o que é a sombra digital? É você integrar todos os processos que tem, como eu disse, você integrar as medições offline com as medições de processo, com a medição de sistemas online e também o histórico do ERP que a gente tem, como deu o exemplo do Wanderson em SAP, é você trazer também para o SAP. Você direciona todas essas informações centralizadas num software que tem a capacidade de correlacionar todos esses dados e tomar decisão. Esse software é a inteligência artificial que você coloca na sua manutenção e você vai te facilitar bastante, te dar bastante suporte às tomadas de decisões e aí mapeamento, principalmente de condição, você também, você evolui bastante o conhecimento e o conceito de manutenção preditiva dentro da sua planta. Deixa aqui então aqui também o meu contato para vocês e obrigado, vamos passando liberando para as perguntas. Muito obrigado pela sua apresentação, professor Franklin. E agora eu passo para o Vitor para que ele faça as perguntas e colocações pertinentes para os nossos palestrantes. Vitor, por favor. Claro, boa noite, pessoal. Aqui a gente tem duas perguntas aqui para os palestrantes. O que é necessário, né, para criar uma cultura de manutenção dentro das empresas, né? Eu acho que essa é uma grande dificuldade que as pessoas acabam tendo, né? Porque não é só a gente ter o software e tudo mais, mas como isso fica, né? Como a gente passa isso para dentro da cabeça das pessoas, né? Quer pegar essa daí, Franklin? Pode falar aí, já começou? Vamos lá. Faz uma... É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Tá? Se você parar para avaliar, né, e ler um pouco sobre a história da manutenção, antigamente, a manutenção ela ficava vinculada à produção, né? Você tem várias formas de reorganização e isso foi muito ruim, assim, porque a manutenção ela nasce dentro da produção e com o passar do tempo a gente conseguiu essa emancipação, né?
e começar a estudar de fato a manutenção. A manutenção ela é uma disciplina muito nova. Ela é uma disciplina nova, né? Não é à toa que, por exemplo, eu mostrei para vocês aí um indicador de que 10% das empresas realizam controle de manutenção através de Excel. 2% nem Excel, nem fazem. Né? Então, você vê muito isso ainda por aí na indústria. Né? Eu acho que o ponto primordial seria o apoio da alta gerência. A alta gerência ela precisa entender a importância da manutenção, ela precisa entender que a manutenção ela não é o centro de custo, ela é um centro de lucro, e que é possível você retornar dinheiro para dentro do investimento, né, do ROI ali, né, com base você fazendo algumas aplicações. E isso é comprovado, assim, eu, no meu longo desses 12 anos aí de experiência, e aí fazendo o link ali também com a melhoria contínua, cultura Lean, já apliquei diversos projetos com retorno brilhantes, tá? Eu acho que o Franklin também, de repente, pode compartilhar algum de retorno assim que a manutenção deu, principalmente ele que trabalha com essa parte mais pura ali da manutenção preditiva, né, e tudo mais. Então, eu acho que o ponto primordial é esse. A alta cúpula, a alta direção comprar a ideia de que a manutenção não é um centro de custo, e sim um centro de lucro. Tá? Isso aí, complementando, eu acho que é nessa linha, então, porque você pontual, né, no meio, é muito difícil para você conseguir implementar. E cultura é muito difícil mudar, né? Então, se você não tiver um suporte da alta direção para cima, mas também se você não conseguir convencer os colaboradores da parte de baixo, porque eu acho que é bilateral, tem que vir de baixo e também o cara de baixo tem que acreditar que aquilo funciona e dá resultado. Não pode ser só empurrado goela abaixo. E isso aí você tem que estar fazendo esse conceito. Mas se só é que o gerente não comprar a ideia, você não vai conseguir implementar, porque nos projetos não passam, nada vai adiantar. E se o cara de baixo não acreditar em você, aí não é mudança de cultura, porque esse é o conceito. Mudar a cultura é muito mais demorado, muito mais complicado. Isso. E quais são as principais dificuldades, né, que a gente tem quando a gente tem que implementar um sistema de manutenção, né? A gente tem hoje em dia os sistemas cada vez mais integrados, mais complexos, né? E a gente tem que agora fazer monitoramento, colocar sensor, né? Deixa mais complexo ainda para a gente conseguir fazer a manutenção, né? Colocar IA é bastante complicado, né? É um desafio que a gente está vivendo agora na parte de engenharia mecânica, né? Mas e aí vocês, quais são as maiores dificuldades que vocês encontram quando vocês têm que fazer esse projeto de implementar, né? O que que vocês encontram aí de dificuldade? Assim, o Vitor, eu vou falar da parte de planejamento, tá, Franklin? Aí depois Fala. você complementa com a sua parte. A parte de planejamento, que é a base, eu acho que o ponto crucial seria o gestor de manutenção, ele ter o conhecimento e ter a noção do que ele quer, aonde ele quer chegar. É o famoso planejamento estratégico. Qual o meu intuito que eu quero estruturar a minha manutenção? Né? O que eu vou mostrar hoje para a minha diretoria para que eles comprem esse assunto e que, de fato, eu consiga fazer essa implementação ali. Né? Então, eu acho que é basicamente conhecimento. Basicamente isso. Você entender ali o que você quer, onde você quer chegar, né? E aí, com base nessa estruturação, aí dá esse próximo passo, que é mais ou menos aí o que o Franklin vai complementar agora. Acho que esse passo é um dos primeiros, né? Como eu disse, tem que ter o processo bem implementado. Aí, para ter isso, você vai realmente contar com uma equipe boa, né? Uma pessoa que tem conhecimento, ter bem estruturado, né, os processos que você quer, né? Objetivos, metas, alinhar com as metas e objetivos da empresa, conseguir implementar. E depois desses processos bem estruturados, né? Se já tiver uma manutenção preditiva, isso vai ser tudo, e você vai querendo evoluindo para a indústria 4.0. Aí você vai ter que ter o ROI também, o retorno sobre o investimento, porque aí você vai ter essa dificuldade de saber defender ali, saber qual o problema que você vai atacar com esse sensoriamento, com o que você está vendo, por que colocar a implementação desses sensores todo na planta, entendeu? Então, saber defender os projetos, colocar isso é um desafio, Wagner Santos, porque hoje está mais acessível,
mas tudo que envolve investimento, tudo que você vai ter que pedir dinheiro lá para a diretoria, para seus investidores para colocar ali sensoriamento, todo isso que a gente falou, todo esse mapeamento, todo esse case que eu mostrei envolveu um investimento grande, entendeu? Só que as perdas de manutenção por falhas justificavam, eram maiores ainda do que foi. Então, aí você consegue ir pagando. Então, ok, vou gastar quase 1 milhão aqui para colocar um sistema desse, mas eu vou evitar 10 milhões. Se minha máquina quebrar, a parada de produção, não. A parada da máquina, geralmente, não é a quebra que é o X da questão, mas e sim a perda de produção, o que que é o impacto que tem. E aí você vai defendendo, vai estar ali. Mas realmente, primeiro passo, né? Conhecimento, pessoas, estruturação do processo, e depois começar a defender os investimentos, né, para conseguir colocar os resultados. Só complementando aí, eu lembrei de um caso bem interessante, o Franklin, da última empresa que eu trabalhei, e aí a gente contratou o monitoramento online, né, um sensorzinho, e aí como um teste, né, porque você vê, né, eu tinha dado essa sugestão lá e o pessoal ficou desconfiado, né, pô, mas será que dá certo mesmo? Pô, como é que funciona, né? E aí eu falei, cara, assim, pega para teste. Aí a gente pegou 10 sensores para teste, e aí um dos sensores foi instalado, talvez seja a principal bomba, que fazia o bombeamento de um insumo, que era óleo, né, para a produção. Só que essa bomba, ela ficava no meio de um mar de tanques. Era assim, questão de 50 tanques. E no meio dela, né, ficava uma bomba. Então, a manutenção dela era muito dificultosa. E muitas das vezes ela parava a produção, porque ela parava de bombear óleo para as linhas de produção. Então, assim, você tinha que ter um guindaste, né? Aí o guindaste era 50 mil reais, né? Aí você tinha que ter toda uma logística, e só a logística de implementação era 5 dias, assim, no mínimo. Fora o conserto da bomba. E aí instalou lá um sensorzinho, e aí um determinado dia, 7 horas da noite, o sensor apitou. E aí foi mensagem, dispara de WhatsApp, de e-mail. Quando chegou no outro dia pela manhã, foram verificar. O mancal da bomba estava frouxo. Se ela continuasse, ia quebrar o eixo. Foi basicamente esse case que defendeu. A gente levou o case para a diretoria, mostramos os gráficos, né, as oscilações, que defendeu a compra de mais 50. Tá? Então, assim, eu tentei explanar assim, de uma forma macro assim, a defesa de um dispositivo desse aí, por exemplo, que o Franklin está falando. Né? Com toda certeza. Essa parte daí sempre passando, né, pelas pessoas. Acaba que ainda é um problema, né, de as outras pessoas ainda conseguirem enxergar, né, toda essa validade. Mas sim, concordo plenamente que como a gente falou, né, a alta cúpula às vezes precisa ter um pouco dessa ciência. Bem, gente, chegamos aqui ao final. Eu gostaria de pedir para todo mundo ligar a câmera para a gente tirar uma foto, né, e registrar o momento aqui. É isso, pessoal. Tem mais alguém que queira ligar? Vou tirar aqui a foto. Vamos ligando para colocar aqui no LinkedIn, que é sempre importante. Ó, Vamos lá, vou tirar. 1, 2, 3. E mais um. Hudson. Não vai tirar, não? Então vou botar aqui. 1, 2, 3. X. Aí, pessoal, foi. Vou passar aqui para vocês a foto. Bom, vamos agradecer então aos nossos palestrantes e deixo a palavra final com o nosso chefe da DMA, Lorosa. Vai. pessoal, muito obrigado por ter estado aqui com a gente até agora, né? Foi um grande prazer para nós tê-los aqui conosco, né? Queria ressaltar o nome aqui de Giovanni Bratti, né? E o Rony,
né, que colocou algumas coisas, fizeram algumas colocações aqui no chat, tá? Como eu falei anteriormente, né, o Clube de Engenharia é uma instituição com 140 anos, está de portas abertas para apoiar vocês, né? Para mim foi um marco na minha vida profissional, né? E se vocês quiserem conhecer mais essa história, entra no nosso LinkedIn lá, César Lorosa, ou entre em contato com a gente, né? Através do 21 982588671, que é o meu telefone, tá? E a gente ajuda vocês a entender melhor como é que acontece isso, tá? Então, basicamente, em 2018 eu entro para o clube e cria uma empresa. E agora, em 2023, eu dei uma palestra no Clube de Engenharia e estamos idealizando uma nova empresa 10 vezes maior, tá? E isso foi através de network, parceria, né? Nós usamos a metodologia, o modelo, né, da Tesla, que é uma das mais empresas, né, mais inovadoras do mundo, né? Eu sou associado à Singularity University, né, que é considerada a maior universidade de negócio do mundo hoje, que fica lá na NASA, tá? E estamos também elaborando, preparando uma palestra que vai ter o tema, né, modelo da Tesla. Como é que a Tesla funciona? Como é que você faz para implementar o modelo Tesla na sua empresa, onde você trabalha? Tá bom? É isso. Então, muito obrigado por todos vocês que estão aqui, que estiveram aqui conosco. Antes eu quero rapidamente solicitar que o professor Vandeilson dê uma pequena palavra de agradecimento, de encerramento, e o professor também Franklin Silva, por favor. Pessoal, mais uma vez, é um prazer estar aqui, tá? Eu gosto muito de poder compartilhar, de poder estar transmitindo discussão, principalmente do tema de manutenção, tá? Eu agradeço mais uma vez aí ao Lorosa, Araújo e o Vitor aí por toda essa organização aí do evento, né? Eu acho que a gente conseguiu concluir com êxito aí, tá? Fico à disposição, tá? Meus contatos eu deixei no LinkedIn, vou deixar meu contato aqui também no chat, para quem tiver interesse, alguma dúvida, alguma sugestão, tá? E é isso, tá? Fico à disposição para qualquer outros assuntos, outros temas. Eu e o Franklin fazemos parte do grupo de professores da PUC aqui do Rio, então lá a gente oferta o curso de extensão de engenharia de gestão avançada, né? Manutenção avançada, então é isso. Obrigado, boa noite mais uma vez a todos aí. Franklin, contigo. Obrigado, Vandes. Agradecer também a todos a participação, a presença até agora aí com a gente aí. Foi muito bom compartilhar o conhecimento de vocês. Eu deixei também meus contatos aí no chat aí. Precisando também de alguma dúvida, algum ponto aí, a gente fica à disposição. Agradecer novamente ao Clube de Engenharia, né, pela essa oportunidade aí de estar com vocês. E forçar também o que o Vandeus comentou, nós somos do grupo de professores da PUC, lá do curso de gestão avançada em engenharia de manutenção. Amanhã nós vamos ter um bate-papo. Se vocês quiserem participar aí, vai ser bem interessante também. Vai ter um bate-papo que a gente vai conversar sobre confiabilidade. São outros professores também. Então, vocês vão observar, tem um link lá no LinkedIn, eu já deixei até propaganda do bate-papo, é bem interessante. E ficamos à disposição aí, foi muito bom, agradeço a todos aí. Uma ótima noite. Pessoal, antes eu queria também, né, esqueci, agradecer o Araújo pela coordenação, pela brilhante forma com que ele coordenou esse evento, e também o Vitor pelas perguntas brilhantes, tá bom? E agradecer a todos vocês, tá? Muito obrigado, por estar aqui conosco, e ficamos à disposição para poder conversar sobre o clube, sobre negócios, sobre manutenção. Nós faremos, o ano que vem, já estamos programando pelo menos 2 ou 3 eventos nessa área. Se você quiser participar como palestrante ou como ouvinte, quiser dar sugestão, é só falar com a gente e nós vamos tentar fazer com que você participe conosco, tá bom? Muito obrigado a todos e uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Obrigado. Alice. Pode Boa noite, parar pessoal. de Boa gravar. noite, Boa boa noite, pessoal. noite. Boa noite, boa Abraço. noite.